Mitos sobre o dinheiro. Esse é o nosso tema de hoje. Conversamos com o Altemir Farinhas, ele é professor de educação financeira, relembrando aqui, ele é palestrante especializado em finanças, finanças pessoais, familiares, e já foi bancário lá no começo da sua profissão, já trabalhou muito no mercado financeiro e há 25 anos trabalha como palestrante em empresas, escolas, comunidades, ensinando as pessoas como evitar o superendividamento, como sair dessa situação e como gerenciar a sua própria vida financeira, o que é importantíssimo para a felicidade da pessoa, ou pelo menos para a paz de espírito dessas pessoas. Hoje nós falamos dos mitos, mitos sobre o dinheiro, aquilo que as pessoas acreditam e muitas vezes isso está errado. Altemir, qual é o pior deles, para começar? Bem, nós temos aí vários, né? O pior deles, que eu vou dizer, é o seguinte, é aquele pague a dívida de maior juros, que é bonito e é comum, né, a gente ouvir falar. Aquela dívida mais longa. É, aquela dívida, por exemplo, estou devendo lá e ela é 8% de juros. E eu tenho uma dívida que é apenas 2% de juros. Eu chamo isso de mito pelo seguinte, às vezes a pessoa que está endividada, ela tem lá 10 dívidas. Ela tem uma quantidade de dívida. Deve o condomínio, deve a escola do filho, deve em vários locais. Inclusive banco e cartão de crédito. E aí nós temos juros do cheque especial e os juros do cartão de crédito, que é um dos mais altos do mundo. Na teoria, está certo pagar dívida de juros mais alto, mas na vida real não. Porque olha só, uma dona de casa, digamos que ela sozinha está criando seus filhos, e ela não entende muito de economia, mas ela foi no cartão de crédito e gastou mais do que devia, e agora tem um juros alto. Mas essa dona de casa também, ela está atrasando a mensalidade da escola de um filho. Ela atrasou o condomínio, então fica chato, o pessoal fica cobrando. Então ela tem várias outras dívidas, até na panificadora, no mercadinho ela deve uma conta. Para ela que tem várias dívidas, o importante é sair de alguma dívida. Se ela está tentando negociar com o cartão e não consegue, pagar o banco e não consegue, o que eu recomendo? Tente a escola, tente o condomínio, tente o mercadinho. Digamos que ela conseguiu renegociar com a parte financeira da escola. Né? O gerente financeiro da escola descobriu a situação e falou, não, mãe, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essas mensalidades e jogar para frente. Então coloque em dia agora as mensalidades e vai ficar pagando mais 2 lá no final do ano. Para essa dona de casa, isso dá um empoderamento, Vili, dá um negócio assim, um bem-estar, que ela descobre o seguinte, opa, uma a menos, agora eu vou tentar a próxima dívida. E ela consegue, numa velocidade maior, sair das dívidas, do que se ela ficar tentando sair daquela dívida de juros mais alto. Então aqui vai um mito, às vezes a dívida de juros mais alto, no dia a dia, é que eu não consigo negociar tão rápido. Eu prefiro que você quite alguma dívida e depois quite as demais. Casa própria é exatamente um bom negócio ou tem outra alternativa? Tem gente, por exemplo, que prefere até o aluguel porque fica mais capitalizada pagando aluguel. O que fazer? Então, esse aí, se a gente olhar youtubers e especialistas, esse é um dos maiores mitos mesmo. Por quê? A maioria está dizendo o seguinte, deixe o dinheiro aplicado e more de aluguel. É muito fácil eu falar isso quando eu tenho meus milhões de reais. Porque eu com alguns milhões de reais aplicado, eu vou conseguir aluguel na melhor área da cidade. Melhor apartamento, melhor tudo. Por quê? Porque a minha rentabilidade da aplicação é suficiente para pagar aquele aluguel. Agora vamos inverter a situação e voltar para a dona de casa. A nossa dona de casa que está pagando suas contas, tem as suas dívidas e mora de aluguel. Digamos que essa dona de casa que mora de aluguel, ela paga R$1.000 de aluguel. E está lá com seus filhos na maior luta, criando eles. De repente ela escuta aqui a nossa entrevista e descobre o seguinte, olha, na verdade eu preciso ser dona da casa própria, porque o dinheiro do aluguel é uma despesa ruim, é um dinheiro jogado fora. Se eu continuar pagando aluguel durante 10 anos, meus filhos não vão ter nada. 10 anos eu não tenho nada. Essa dona de casa, então, ela se esforça, além de quitar a dívida, juntar o dinheiro e falar, olha, eu consigo 1.200 de prestação da casa própria. Agora eu não pago 1.000 de aluguel, pago 1.200 mais minha casa. Vai demorar 20 anos a prestação? Vai demorar muito tempo. Mas passado 10 anos, ela já tem uma prestação muito inferior, muito mais baixa. A sua autoestima melhorou tanto porque ela está na sua casa, aquilo ali ninguém tira, a não ser que ela deixe de pagar aquela conta. E agora os filhos cresceram. Ela já está em tal situação que ela faz o seguinte, nossa, eu conquistei, eu posso deixar uma herança para os meus filhos, mudou a forma de pensar, ou seja, ela se torna uma conquistadora, começa a realizar outros sonhos. Então, o mito da casa própria contra o investimento é esse.
veja no seu redor, lá no seu trabalho ou na sua família, se alguém conseguiu guardar realmente dinheiro durante 10 anos para comprar a casa à vista. Olha, eu conheço muito pouco caso. O brasileiro não tem o hábito de poupar, então não tem essa história de que eu vou guardar o dinheiro, porque eu aprendi lá com o youtuber, e eu vou comprar a casa à vista. Não vai, porque 10 anos depois a casa valorizou, durante esse período você já gastou o dinheiro talvez com outra coisa, e nós temos investimentos agora para render mais, eles têm que ser mais arriscados, porque com a queda da taxa de juros, com a queda da Selic, né, a rentabilidade das aplicações também caíram. Então é assim, para aquela pessoa que tem muito dinheiro, é claro, deixa o dinheiro aplicado, mora de aluguel. Para aquela pessoa que não sobra muito dinheiro, transforme o dinheiro do aluguel numa despesa chamada compromisso financeiro, ou seja, financiamento da casa própria. Daqui a 10 anos, talvez você encontre o Altemir pela rua e você vai me dizer se foi ou não foi um bom negócio. Eu garanto para você que foi. O que as pessoas querem acreditar, acreditam, porque querem acreditar, é no dinheiro fácil, que exista investimento, que vai dar dinheiro, vai dar o retorno imediato, que vai mudar a sua vida. Existe? Ou aí nós temos um mito sobre essa existência? Sim, temos um outro mito, né? Que são algumas pessoas que têm o toque de Midas, né? Eles transformam aquilo em ouro. Não é assim. Nós tivemos a OGX, né? Do Ike Batista, eu posso falar. Então quem olhava aquilo falava, meu Deus do céu, foi o melhor IPO, ou seja, o melhor lançamento de ações da história, foi o melhor que teve. E as pessoas compraram ações. Quem comprou aquelas ações e ficou com as ações, hoje não tem nada. Por quê? Porque acreditaram, porque toda a mídia, todo mundo olhou, nossa, o homem é o máximo, ele descobriu tudo. Não foi bem assim que aconteceu. Mas se a gente voltar na história, nós vamos ter outros nomes de outras pessoas e outras empresas que nem existem mais. Então, quando a pessoa ela acredita, ela cai em pirâmide, cai em golpe. O que é uma pirâmide, um golpe? É sempre aquilo que começa a chamar pessoas a entrar no negócio. Toda vez que um amigo te chama, um parente te chama, alguém começa a chamar, por que ele está chamando? Claro, ele vai ganhar sobre aquelas pessoas que ele chamou e ele quer recuperar o dinheiro dele. Se a gente fizer uma progressão geométrica, Vili, olha que interessante. Cada vez que você chamar 5 pessoas para participar de uma pirâmide, lá na 12ª vez que você fizer a multiplicação de 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5 e vai multiplicando, daqui a pouco você atingiu a população do Brasil. Ou seja, já exauriu a pirâmide. Você não tem tantos conhecidos assim. Você não tem tantas pessoas para convidar, para chamar. Mas o mito aqui é o seguinte, para alguns está dando certo. Naturalmente começa a dar certo para o golpista, o cara que criou a pirâmide. Mas tenha certeza que ele vai ser visitado, ou seja, pela Polícia Federal, pela Receita Federal. Alguém vai procurar essa pessoa que inventou esse negócio que não existe. Pode procurar aí, Telex Free, pode procurar Boi Gordo, Fazendas Reunidas, Boi Gordo, vários empreendimentos que começaram e não terminaram bem. É, na verdade, um mesmo golpe e que ele vem renovado com várias facetas diferentes, com várias marcas diferentes, mas o princípio é sempre o mesmo. Agora, isso que você disse, que esgota a tua possibilidade de amigos, porque a ilusão vem nisso. Eu conheço bastante gente e vou conseguir vender. Só que uma hora acaba o número de parentes e amigos, e aí a pessoa não tem mais como expandir, aí é que está o X da questão. Essa aqui é a questão. Primeiro, você vai ter que vender para muita gente. Se um amigo já está te convidando, ele já acionou os outros amigos. Você já perdeu, você já está atrasado. Quando você avançar na sua família, às vezes você tem que ver que não dá para vender. E tem um detalhe aqui também. Tem muita gente que entra em negócio para vender e a pessoa não é vendedor. A pessoa é muito tímida, Vili. Então eu falo o seguinte, ó, não entra nisso porque você vira um consumidor e não um empresário, como muitos acham, né? Então o que eu sempre recomendo, né? Pesquisa na internet sobre essa empresa, com certeza vai ter reclamação. Vai ter alguém dizendo o seguinte, ó, não existe esse negócio de venda, não existe esse produto, ou essas pessoas já estão sendo investigadas. Recentemente, se a gente pegar aí Brasil, os últimos 10 anos, eu posso falar mais de 60 golpes, Vili. 60 golpes grandes nos últimos 10 anos. Como é que as pessoas continuam caindo? Por quê? Porque essa ganância, essa vontade de querer ganhar dinheiro. Ou seja, o mito do dinheiro rápido e fácil. Com relação aos filhos, existe um outro mito que é, se eu pagar o filho para fazer o trabalho, lavar carro, essas coisas, ele passa a dar
valor ao dinheiro. Então eu deveria já começar em casa a pagar por aquilo que ele está fazendo. Funciona? Não funciona. Esse eu chamo de o mito mais perverso que tem, que alguns pais e algumas mães estão fazendo sobre os seus filhos. Que é aquele mito assim, ó, se arrumar a cama, ganha R$2. Se ajudar a lavar a louça, ganha R$5. E é muito bonito porque tem pais e mães que falam assim, ó, Vili, poxa, eu estou dando educação financeira para o meu filho, eu estou pagando para ele pelo serviço dele e ele está guardando esse dinheiro. Deixa eu explicar uma coisa para você, pai e mãe que está me ouvindo. Se você pegar uma criança e começar a comprar o tempo dela, você está transformando o seu filho num mercenário. Nas guerras antigas, quando tinham guerras lá entre exércitos e alguns povos, e não queriam que o seu exército morresse, eles contratavam os mercenários. Por quê? O mercenário ele trabalhava por dinheiro, então não estava nem aí com a vida dele. Por isso que o nome é mercenário, ele faria qualquer negócio por dinheiro. E você, ao dar dinheiro para o seu filho dessa forma, inconscientemente você está dizendo para ele, filho, sempre que pedirem um trabalho para você, tem que ser em troca em dinheiro. Você fez isso durante lá os 4 anos da criança, os 6 anos, os 8 anos, 10 anos, 12, e agora o seu filho é estagiário numa empresa. E ele tem grande chance de conseguir um emprego. Aí o chefe vai falar assim, eu preciso de você, jovem, 30 minutos a mais para uma reunião extra que nós vamos fazer e eu preciso que você me ajude a arrumar a sala, a preparar as coisas. O chefe já está com a intenção de contratar esse jovem. Mas sabe o que vai acontecer? Esse jovem é o seu filho que você sempre comprou a vida inteira. Nesse momento ele olha para o chefe e vai falar assim, chefe, quanto eu vou ganhar para trabalhar meia hora a mais? O que aconteceu? Você transformou o seu filho no mercenário. O chefe que iria efetivá-lo pensa o seguinte, poxa, meia hora a mais, eu estava dando uma oportunidade dele participar de uma reunião e ver como ele iria atuar. Tudo bem, eu vou pagar essa meia hora, mas não vou contratá-lo. Nós vivemos numa era dos chamados influenciadores digitais, youtuber, como você falou agora há pouco. E tem muita gente, isso está em todas as áreas, falando de coisas que não entende. Mas uma pessoa deu uma olhada num livro ou outro e passa a repetir aquilo. O problema é que eles têm um alcance muito grande e podem passar informações que não são corretas. Como é que você avalia o resultado disso? Olha, é perverso também. Por quê? Porque principalmente o público jovem, algumas pessoas, elas estão assim ávidas, né, por querer aprender. Mas às vezes a fonte é a fonte errada. Às vezes lá ele não passa um filtro. O que eu sempre peço é o seguinte, escute realmente lá o que eles estão falando, anote, escreva e agora vá atrás de mais informações. Se o Altemir está dizendo, por exemplo, aqui, que é melhor você, a pessoa mais simples, ter a casa própria, entenda por que uma pessoa mais simples, né, tem a casa própria. Deve mudar a despesa lá de aluguel para a casa própria. Então, quando eu começo a fazer pesquisa, eu começo a descobrir o seguinte, olha, realmente eu fiz uma pesquisa entre os meus familiares, entre colegas de trabalho, entre alguns professores, e não é bem assim como estão falando. Então, aqui o ideal é que você tenha a sua lente, tenha o seu filtro e não acredite muito em tudo que estão falando. Porque realmente, é como o Vili falou, ali através de pirotecnias, né, pela quantidade de pessoas que estão seguindo, é muito fácil aquela pessoa falar uma coisa, mas ela não está nem aí com o seu futuro. E se você investir mal, daqui a 10 anos você não vai encontrar essa pessoa. Ela já vai estar em outro patamar, outro nível, talvez nem morando aqui no Brasil. Mas infelizmente você acreditou naquilo que você queria acreditar. A autossugestão. Nós temos muita gente usando, falamos de vários exemplos, inclusive muitas religiões também vão para um lado muito comercial, respeitando todas as religiões, mas às vezes há uma perda do limite. Eu acredito, queria saber a sua opinião, que a fé até é importante, e deixa a pessoa para cima, mas pode também levar essa pessoa em acreditar coisas que não vão acontecer realmente na vida real. Pode. Infelizmente, assim, na televisão, na mídia, nós temos casos e casos, né? Nós temos aquelas pessoas que eles têm uma base, têm um ensinamento, e tem os outros não, que eles têm técnicas de venda. E aí eles usam técnicas de venda para fazer com que a pessoa venha, às vezes até para dentro de uma igreja. Eu já vi um caso de igreja onde colocaram um carrão dentro da igreja lá. Colocaram aquele carro da igreja dizendo, você realmente pode conquistar. Eu acho que a pessoa pode conquistar. Agora tem que ver o seguinte, será que isso está lá na Bíblia? Por isso que eu falo, pesquise, fale com as pessoas, leia. Porque assim, é muito interessante como algumas pessoas têm o poder da persuasão, né? Eles dominam a fala.
E aí a gente vai lembrar de Hitler, a gente vai lembrar de Mussolini, a gente vai lembrar de muitos personagens que tinham esse poder de persuasão. Agora é fácil você dizer assim, eles estavam errados. Sim, mas quem na época estava ouvindo e não fez lá o filtro, acreditou. E esse é um problema, né? Que nós já citamos outra vez aqui, que é o fato da pessoa querer acreditar. Aí é fácil enganar a pessoa que quer acreditar, porque ela realmente, na busca de uma esperança, ela vai acreditar em qualquer coisa que disserem para ela. Eu faço teste nas minhas palestras, né? Eu uso muita dinâmica, Billy. E eu falo para as pessoas, olha, você pode ser enganado. Não, imagine, jamais vou ser enganado. E eu deixo passar um tempo. Daqui a pouco eu aplico uma dinâmica. E daqui a pouco a pessoa descobre, fui enganado, e ele falou antes, queria enganar, e fez. Ou seja, gente, de novo, é o poder de persuasão, é imagens que você usa, é um fundo musical que você usa, é tudo um aparato que é possível fazer com que a pessoa acredite no que você quer que ela acredite. Que é o caso do mágico, né? Ele consegue, através do ilusionismo ali, fazer com que você acredite que algo desapareceu ou algo apareceu. Altemir, de hoje, dos modismos, sempre tem coisa que aparece, um livro novo, ou algum palestrante coloca alguma visão. O que você vê como mitos que deveriam ser motivo de desconfiança por parte das pessoas? Por exemplo, um deles é o necessidade versus desejo. Tem muita gente que acabou de ler um livro, não é nem autor do livro, né? Mas ele leu o que alguém escreveu e fala o seguinte, olha, realmente você não tenha desejos, você tem que ter todas as suas necessidades supridas. Está errado. Uma vida sem desejos é uma vida cinza, ela não tem cor nenhuma. Então, o que eu sempre falo? Vamos analisar, então, necessidade e desejo. O que é necessidade? Pagar a conta de água, luz, se alimentar, se vestir, educação dos filhos. Várias são as nossas necessidades. O que é o desejo? Aonde eu vou comer, qual o restaurante, qual o modelo de carro que eu tenho, aí qual marca de roupa eu vou usar. Aí começou o desejo. Ele é muito tênue. Quando eu dou palestra para as crianças na escola, para entender isso, Vila, eu falo assim, vem cá, criançada, você está com sede. O que mata a sede? Água. Falei, beleza, então a água é uma necessidade. Mas e se eu quiser tomar outra coisa? Daí eles falam, coca. Eu falo, opa, coca é o refrigerante. Então a coca já é o desejo. Então é muito tênue o que é a necessidade e o desejo. Quando eu falo para as pessoas que não podem ter desejo, eu estou cometendo um grave erro. Eu estou tirando os sonhos dessas pessoas. O que eu sempre falo, tenha desejos. A gente vive essa vida melhor quando tem um desejo. Quando você acorda de manhã e fala, poxa, eu tenho um desejo que eu quero realizar. O que eu preciso para realizar esse desejo? Controlar meus gastos, reduzir os gastos, cortar alguns gastos e ganhar mais, né, do que eu gasto. Eu preciso sempre estar melhorando o meu padrão de vida. Aí o que acontece? Toda vez que eu realizo um desejo, eu vou ter a grande chance de realizar o próximo. E uma pessoa que realiza um desejo sempre terá novos desejos a serem realizados. O que não pode acontecer? O meu desejo é um carrão, um super carrão, mas eu não tenho nenhuma bicicleta. Então, para tentar conquistar esse super carrão, você vai suprimir as suas necessidades. Está errado. Pelo contrário, tenha o desejo, mas nesse momento, vá para a bicicleta, depois para a moto, depois para o carrão. Então, por isso que eu falo, alguns, infelizmente, leem em algum livro alguma frase bacana, e é muito bonito falar, né? Olha, não pode ter desejos, somente cuide das necessidades. Quando no dia a dia é o seguinte, eu tenho necessidades e desejos. Os meus desejos não podem ser maiores que as minhas necessidades. Os mitos sobre o enriquecimento. Esse talvez seja o maior tema de livros agora da moda, outro modismo forte. Quais são esses mitos que você acha que também é bom desconfiar? Então, tem aqueles que, se você guardar R$1 por dia, ao final do ano, dobrando... Ou seja, tem muitas fórmulas matemáticas, muitos exercícios lançados pela internet, que são bonitos, são bacanas, mas não vão mudar a sua vida. Eu garanto que alguma pessoa que guarda R$2 por dia, ao final do ano, vai dobrar, vai juntar lá 7 mil, e depois não vai fazer mais nada. Ela simplesmente, ela fez lá uma dinâmica, uma tarefa, foi bacana, falou para um monte de amigo, deu aquele boom na internet, lá no Facebook, todo mundo mandando, eu fiz, eu consegui, tenta você. O outro, eu tentei, desisti, e acabou. O que eu falo é o seguinte, pega o livro, pega a dinâmica, pega o que fizeram e passa o seu filtro lá.
E agora observe o seguinte, espera aí, eu posso fazer melhor que isso. Em vez de guardar R$2 por dia, eu vou tentar guardar R$200 por mês, porque no final do ano eu quero viajar de férias. Eu quero ir passar uma semana num lugar e não dever nada para ninguém. Comece a fazer você algo que te instigue a conquistar, né? E descubra o seguinte, eu não preciso de ninguém aí que lançou um modismo para fazer com que eu poupe. Eu não preciso de ninguém que lançou um modismo para fazer que eu conquiste. Eu vou começar a escrever a minha história, ser o protagonista da minha história e realmente cuidar melhor das minhas finanças. De livros diversos que saíram nas últimas 2 décadas, talvez um de maior influência tenha sido Pai Rico, Pai Pobre. O que você acha? É uma escola boa? Você teria outras sugestões? Sim, o Pai Rico, Pai Pobre, gente, ele é um livro muito interessante. Mas cuidado, ele é modelo americano. Ele dá um modelo muito americano. Mas, se eu conseguir adaptar a história, é exatamente aquilo. Inclusive, o Brasil está passando por isso agora, né? A população jovem já não quer estabilidade no emprego. E a história do pai rico, pai pobre é isso. Que era o pai pobre, é o que tinha estabilidade no emprego. Então ele tinha um bom salário até o resto da vida dele, mas ele jamais ia se tornar uma pessoa rica. E o outro pai, ele era muito pobre. Ou seja, ele estava sendo um comerciante. Queria tentar fazer algumas coisas para enriquecer. Mas olha que interessante, nessa busca, nesse autoconhecimento, ele se tornou uma pessoa rica. E é interessante porque os filhos dos 2 personagens se encontram no livro e começam a ter aula de educação financeira. O que é bacana aqui para o nosso Brasil? Bacana para o nosso Brasil é o seguinte, um dos países onde tem mais empreendedores é o Brasil. E o brasileiro, gente, para quem viveu inflação, o brasileiro é a melhor pessoa que sabe lidar de economia no mundo. O problema é que ele não acredita em si mesmo, filho. Né? O brasileiro já viveu em hiperinflação, já teve confisco de dinheiro, a gente já passou por tanta coisa e estamos aqui. O que falta é esse acreditar e fazer, né, com que a coisa aconteça. Livros, nós temos lançamentos toda hora, gente. Toda hora tem vários lançamentos, muitos livros. Eu sou autor de 3 livros. Os meus livros são mais básicos. Eles dizem o seguinte, é ligado ao dia a dia, à vida real. Por exemplo, Momentos de Sabedoria Financeira. São apenas frases que vão te dar um insight. São frases que talvez você leia e aquela frase, seja o impulso que faltava. Na psicologia a gente chama gatilho, Vili. Ou seja, eu leio uma frase e aquele despertou um gatilho. Fala, puxa vida, passou da hora de eu falar de educação para os meus filhos. Hoje eu vou começar a educar meus filhos. Ou seja, você às vezes precisa ler alguma coisa que transforma a sua forma de pensar. O mito sobre as profissões, isso é muito forte na mentalidade de pais, que é proibir o filho de seguir uma profissão ou sugerir outra profissão dentro da crença de que algumas profissões, sim, vão dar aquilo que ele espera de resultado. É um outro mito também, e ele também vamos classificá-lo como perverso. Por que perverso? É a imposição dos pais sobre o jovem adolescente, que está indo para a mocidade, está numa fase ainda de escolha, não escolheu, e o pai quer que ele seja aquilo. Muitos desses filhos, pais, você que está me ouvindo, vão se formar e vão te entregar o diploma. E vão sair de casa, e vão fazer o que eles querem da vida. Muitos acabam se formando e não trabalhando na profissão onde o pai ou a mãe impôs para ele, como se aquilo fosse o máximo. E pais, prestem bem atenção. O que deu certo no passado, talvez não dê certo no futuro. Nós estamos numa nova geração com novas profissões. E algumas profissões vão deixar de existir. Inclusive algumas, Vili, a concorrência vai ser tamanha, vai ser tanta, que talvez seu filho não ganhe o salário que você, pai, ganha. Digamos, o pai tem uma formação, ganha muito bem, quer que o filho se forme exatamente nisso. Só que quando chegar a vez do seu filho, vai ter tanta gente nessa profissão que o seu filho não vai mais conseguir subsistir com o salário que ele ganha. Então, o que eu recomendo aqui? Existem vários modelos de teste para saber qual é a aptidão do seu filho. Às vezes você quer que seu filho vá para humanas e ele não é de humanas. Então, aplique um teste vocacional, aplique um teste e verifique junto com o seu filho o que ele quer para o resto da vida dele. Você pode talvez pedir para o seu filho ser médico e ele vai ser um médico frustrado o resto da sua vida. Eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai quer isso para o filho. Na verdade, esse talento para uma área ou outra acaba sendo desperdiçado. E às vezes, mesmo entrando numa área que a pessoa não acredita, que o pai não acredita, pode haver um resultado surpreendente,
porque a pessoa está feliz com aquilo que está fazendo, né? Isso eu acredito que tem uma força muito grande, essa motivação. Tem muitos exemplos. Eu vou pegar o exemplo do Michael Dell, dono da Dell Computers. Os pais queriam que ele estudasse e fosse lá formado na área que eles queriam. Ele, na sua faculdade, no estudo, ele ficava desmontando o computador, ele não ficava estudando. Até um dia que os pais foram visitar a casa onde ele morava. Quando o pai chegou na casa onde ele morava, Vili, ele já tinha vários cômodos tomados por computador que ele havia desmontado e estava arrumando para amigos. Então ele potencializava os computadores com as peças e ganhava dinheiro. E de repente esse pai muito frustrado, porque o filho não está estudando, falou, pô filho, vai jogar a carreira fora, não vai se formar. Ele, pai, quanto o senhor ganha por ano? Tanto. Eu ganho por semana. Arrumando computadores e tal. Ou seja, a história mudou ali dos pais, percebendo o seguinte, havia um potencial no filho. Ele era um gênio naquilo que ele fazia. Os filhos falaram, pode continuar, continua o que está fazendo e se precisar ajuda nós damos. Hoje está aí uma empresa internacional, multinacional fantástica, porque esses pais entenderam o seguinte, ele tem uma vocação, ele tem algo diferente. Não é o diploma que vai transformá-lo numa pessoa melhor, é o que ele faz de melhor que vai transformá-lo numa pessoa melhor. Quando nós falamos em mitos, é interessante lembrar que nós vivemos justamente uma era de quebra de mitos, porque tudo muda muito rápido com as novas tecnologias. Isso vale para profissões, forma de viver, crenças. É interessante prestar atenção nessas mudanças, entender que o mundo é assim mesmo. Se você não se preparar para as mudanças, você pode se tornar daqui a pouco desempregado, justamente porque você não acompanhou as tendências. Exatamente, é uma obsolescência, né? Acaba se tornando obsoleto. Várias profissões estão desaparecendo e vão continuar desaparecendo, porque veio uma tecnologia, veio algo tão diferente que suprimiu várias vagas. Ou o que eu fazia antes, não faço agora. Mas eu tenho que estar percebendo no meu dia a dia quais são as mudanças. Eu tenho que estar acompanhando os meus filhos, acompanhando o que você quer fazer. Eu fiz um teste, por exemplo, com a minha filha, Vili. A minha filha, por exemplo, ela queria fazer jornalismo. E queria, porque queria. Eu levei ela até um jornal e fiz ela conversar com vários editores e vários jornalistas. O que ela descobriu? Não é bem assim. Ela tinha um sonho de que ela iria aparecer na televisão, era tudo aquilo. De repente, ela conversando, ela descobriu, não é bem assim. Primeiro eu tenho que escrever, eu tenho que pesquisar, eu tenho que fazer isso. E todo mundo falou como é que era o seu dia a dia. Não quis mais. O que aconteceu? Ela é formada hoje em outra área. Por quê? Porque ela tinha uma ideia, mas aquela ideia não estava bem concebida. Outra ideia aqui para os pais é essa. Pegue o seu filho e veja o que ele quer fazer. Ele quer ser engenheiro? Leve lá numa indústria. Ele quer ser médico? Leve ele no hospital. Leve. Porque daí ele vai descobrir o seguinte, olha, eu estou com uma ideia errada do que eu quero ser na vida. E aí, ao mesmo tempo, observe o seguinte, o que o seu filho quer ser? Vai existir daqui a 10 ou 20 anos? Porque 4 ou 6 anos é estudo. Depois é a sua estabilidade profissional. Mas se essa profissão, se isso não existir mais, de nada valeu a pena. E essa é a escolha mais importante da vida, com relação à sobrevivência. Qual curso você vai fazer, qual é a ligação que você tem com aquele assunto, o gosto por aquele assunto, a aptidão para aquele tema. Porque senão, o que vai acontecer? Os pais vão continuar sustentando os filhos. O seu filho vai se formar numa profissão, porque você impôs. Ele não é o melhor na profissão, porque não é aquilo que ele quer fazer. E agora você, pai, vai ter que continuar sustentando. Nós temos aí a geração canguru, que é o jovem que não quer sair de casa. Por que ele não quer sair de casa? Bem, o que eu ganho mal dá para a minha balada, para a minha saída, para minhas festas. Então eu não tenho condição de pagar água, luz, telefone, internet. Opa, vou ficar no meu quarto, morando com meus pais o resto da minha vida. Altemir, para entrar em contato com você, você fala para palestra, faz palestras para escolas, para grupos, para comunidades. Qual é o caminho para te encontrar? Bem, pode procurar no site equilibriofinanceiro.com.br, equilibriofinanceiro.com.br, ou nosso telefone 41 3078 2379. E você viaja pelo Brasil todo, a sua vida é isso? Viajo pelo Brasil, só esse ano aí, Maranhão, São Paulo, ou seja, toda hora recebo uma proposta de alguma empresa, principalmente empresa, que quer auxiliar os seus empregados, os seus funcionários. E através, às vezes, de uma palestra, já gera todo um clima, um ambiente totalmente diferente.
As pessoas estão muito machucadas no seu dia a dia com as suas finanças. E às vezes elas recebem uma palestra bem humorada, uma palestra motivacional e que fala do dia a dia das finanças de uma forma sem economês, sem nada muito diferente. E as pessoas, elas assistindo uma palestra como essa, elas falam o seguinte: poxa, a empresa está investindo na minha educação financeira. Eu sou muito grato àquilo que eu estou recebendo. Além de escolas, empresas, quais são as solicitações mais comuns para você? Olha, eu recebo muita solicitação de ONGs e igrejas, onde eu não cobro, é um trabalho voluntário, né? E atendo, por exemplo, o Instituto Bom Aluno, vou lá dar palestra, ao Instituto Roberto Bosch, né? Alguns institutos onde eu vejo o seguinte: tem algo aqui que vale a pena. Por exemplo, esses institutos que eu falei ajudam os jovens, os adolescentes, né, a estudarem melhor, a ter uma vida um pouco melhor. Eu entro com a parte da educação financeira. Então, quando uma igreja, uma ONG quer ajudar a sua comunidade, quer ajudar aquelas pessoas, eu vou lá dar palestra. Já dei palestra em comunidade como catadores, já dei palestra para presidiários, já dei palestra para os pescadores, uma cooperativa de pescadores. Então, sempre existe alguém pensando numa comunidade e me convida para dar uma palestra. Muito obrigado, Temir, pelas dicas aqui, conselhos importantes para a vida de todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vili. Obrigado a você que ficou acompanhando aqui o nosso programa e siga através do nosso YouTube, procure lá José Ville, W-I-L-L-E, nosso Twitter, @JoséVille também, e o nosso site, jws.com.br. Por ali você entra em contato. Obrigado por ter acompanhado aqui o nosso trabalho.